Uma boa tarde aos senhores, muito obrigado pela participação aqui no Visão CNN. Na reportagem exclusiva que nós acabamos de ver, os representantes do Grupo Antifas dizem que podem usar a violência para combater o fascismo. Então, é justamente com essa pergunta que eu começo o nosso debate. Deixando claro que aqui a gente acompanha o tempo para que os dois tenham a mesma quantidade de fala. Então, a gente dá normalmente 2 minutinhos para cada um. Eu vou acompanhando aqui por meio do cronômetro e assim a gente vai ouvindo todos os lados. A primeira pergunta, qual que é a avaliação dos senhores sobre o movimento Antifas? E eu começo então com o professor, historiador e ex-deputado federal, Chico Alencar. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Deputado, prazer também debater. E esse tema me é muito caro porque ele tem uma raiz histórica muito profunda. Aliás, não por acaso estamos debatendo fascismo, neofascismo, fascismo tabajara, como classificou ironicamente o cientista social Luiz Werneck Viana, antifascismo, resistência democrática, sinal dos tempos. Há um recrudescimento no mundo da visão autoritária com essas características que eu prefiro chamar de neofascista. E saúdo com muita alegria, com muita emoção até, a articulação, inclusive, de muitos jovens de resistência a essa escalada autoritária que há no mundo e no Brasil, e que se traduz em situações concretas, como o do racismo, o da exclusão dos mais pobres, o da discriminação de quem tem orientação sexual, afetiva, diferente da que é padrão, da chamada norma, a marginalização, o anonimato, a invisibilidade, inclusive dos mais pobres. Naquela terrível, patética reunião ministerial do Jair Bolsonaro, chamada de Conselho de Ministros, ali ninguém aconselhava ninguém, eram falas muito rudes, né? Uma reunião do alto escalão, mas o mais importante não foi o baixo calão que a permeou, foi a concepção, inclusive, que foi pouco destacada, do tal posto do Ipiranga, que parece querer servir só combustível para carros de luxo. Quando ele fala dos mais pobres, das pequenas e médias empresas, isso aí dá prejuízo. Quando fala do servidor público, generalizando, esses estão com uma granada no bolso, são inimigos. Enfim, há uma visão muito forte que desprestigia, desconsidera os mais pobres de uma sociedade secularmente marcada pela escravidão, pela exclusão, pela violência, inclusive institucional. E a gente tem que defender a democracia sem fim. Não é só um movimento antifascismo, é um movimento que tem que se marcar, e eu vi faixas e cartazes nessa direção, pela democracia plena, formal, representativa, com eleições periódicas, mas também com participação popular permanente. E o monopólio do uso da força no Estado democrático de direito tem que ser daquelas mandatadas para isso. As polícias democráticas que respeitem a dignidade humana, as forças armadas, e não se generalizar como está acontecendo no Brasil, esse armamentismo aí que é um perigo e alimenta, inclusive, as formas ilegais de controle, de mando, que são as milícias. Último dado. É patético que no Brasil, é gravíssimo, nós tenhamos agora esse número terrível de 1 morto a cada minuto pela Covid-19 e, ao mesmo tempo, um aumento de janeiro a maio de 98% da venda no varejo de munições. O Brasil está distorcido, está enlouquecido, está numa situação de grande risco para as conquistas democráticas que a minha geração fez por merecer e pela qual tanto batalhou.
Ok, professor, eu só peço então atenção aqui ao nosso tempo para que a gente possa avançar no debate para que os dois possam falar aí a mesma quantidade, tá bom? Muito obrigado por enquanto. Eu passo agora então a fala ao deputado federal Gurgel Soares com um excesso de tempo para a gente poder equilibrar as falas de vocês. Uma boa tarde, deputado. Eu gostaria de saber, inclusive, se o senhor acha que existe realmente essa escalada autoritária citada pelo professor Chico Alencar. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Chico. Bem, a esquerda, a gente já sabia, quando a gente mudasse o governo, nós já sabíamos que a esquerda ela tem essa característica. Agora, essa característica, a gente está vivendo um momento político muito ruim no nosso país, onde talvez uma ação gere o pensar do direito a você descumprir a lei. Quer dizer, eu ouvi frases aqui na reportagem anterior, como nós lutamos pela igualdade, pela liberdade, pelo respeito ao próximo. Mas quem pensa diferente dele é inimigo, quem pensa diferente dele é escória da sociedade. Foi isso que eu ouvi daquele que vai para as ruas quebrar tudo em nome de uma democracia, quando a democracia, na verdade, a capacidade de todas as formas pensantes, a cada um à sua maneira, externar a sua opinião sem que haja uma opressão do mais forte. Então, ou seja, para que você tenha o direito, que se chama direito de minoria, que se chama direito das pessoas vulneráveis, isso é democracia. Só que, quando nós pegamos a violência como material de instrumento, nós vamos esquecer democracia. Democracia não é violência, democracia é respeito às instituições e, sobretudo, à instituição policial, que vem sendo agredida e violentada nessas manifestações. Há vários negros dentro da Polícia Militar, então a Polícia Militar não é preconceituosa, pelo menos não a nossa aqui no Brasil, né? Aliás, nos Estados Unidos não há polícia militarizada, a polícia lá é civil, civilmente, militar hierarquicamente, mas civilmente organizada. Então, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não aceito e não admito que você diga que vá para as ruas com violência para defender a sua ideia. A sua ideia tem que ser defendida enquanto houver democracia. No campo do voto, por exemplo, quem vota, o pessoal da esquerda, por exemplo, está representado no Congresso. Nós temos vários parlamentares da esquerda que lá representam o que pensa o pessoal da esquerda. E tem que respeitar o mandato. Com todos os problemas, o presidente foi eleito e uma nova eleição pode dizer o que se ele continua, se ele está aprovado pelos eleitores dele ou se ele não está aprovado. Foi falado aqui de vítimas da sociedade. Isso, inclusive, é um argumento que eu não sei se vocês percebem, quando o marginal te pede um telefone e você não dá ele dá um tiro em você, porque ele se acha vítima da sociedade. Então, todo mundo que chegou a algum lugar, que tem alguma coisa, é opressor? Não, ele é um resultado, ele é um produto, talvez, de uma má gestão pública. Ele não é uma vítima da sociedade. Não podemos usar esse tipo de argumento. E isso tudo constrói o que nós estamos vendo aí. Pessoas que vão para a rua destruir, pessoas que vão para a rua agredir, pessoas que vão para a rua fazer terrorismo, e chama isso de defesa da democracia. Não, isso aí vai exigir do Estado, que sim é o detentor do monopólio da força, uma reação. Talvez esse seja o objetivo, para aí culpar o Estado e chamar o Estado de fascista, etc. e tal. Talvez seja esse o objetivo dessas pessoas que praticam essa violência. Mas isso não funciona, isso destrói e nos dá a sensação, eu diria que até a certeza, de que essas pessoas não estão pensando no Brasil, estão pensando nos seus próprios interesses, estão pensando nos seus campos, cada um a sua visão, no que é o melhor para você e não para o Brasil, porque isso não é bom para o Brasil. Bom para o Brasil é que o Brasil dê certo e nas eleições a gente define o que a gente quer de lá para frente. Acho que isso é democracia. Ok. Muito obrigada aos dois. Luciana falando aqui. Eu queria propor uma reflexão aqui sobre o fascismo em si. O filósofo Humberto Eco, em seu livro O Fascismo Eterno, ele diz que a gente vive, que o fascismo, não existe um único fascismo, existe um único nazismo, mas não existe um único fascismo. As ideias fascistas, elas se espalham
pelo mundo ao longo dos tempos, mas que todas elas têm base no chamado tradicionalismo, apego ao tradicionalismo. E aí eu pergunto, então, ao deputado federal primeiro, Gurgel Soares, se o senhor acredita que nós estamos, sim, convivendo com ideias fascistas ou não? Não, nós tivemos governos de esquerda por 16 anos, que implementou aquilo que eles achavam que era melhor para a sociedade. E agora nós estamos num outro tipo de governo que foi eleito defendendo tais valores. Por exemplo, se falou aqui do armamentismo. O que nós temos hoje no que tange à lei do armamento? Nós temos hoje que o bandido, a lei é inócua para ele. A lei para ele não vale quase de nada. Ela é absorvida, por exemplo, num crime de homicídio, ele nem responde, no máximo uma agravante, uma qualificadora, pelo porte de arma. Agora, para um trabalhador, ela é muito penosa. O policial, por exemplo, se ele sai com a arma dele, por exemplo, irregular, ele comprou a arma direitinho na loja, era dele, ele cumpriu todas as etapas, mas se ele tem uma licença suspensa pela Polícia Militar, uma licença de uso suspenso, ou se ele tem um documento em falta, ele responde por porte ilegal de arma. Isso não é equilibrado, não há equilíbrio nisso. Então, quando se fala em melhorar, se diz o seguinte: o cidadão tem que ter o direito de se defender. É escolha dele se defender. Isso não é fascismo, isso é dar às pessoas ao menos esse direito e equilibrar, de certa forma, a legislação, porque hoje o que mais você vê nas ruas, e você compra ou deve comprar em qualquer esquina, uma arma ou qualquer coisa do tipo. Basta ver as apreensões que as polícias vêm fazendo pelo Brasil. Então, não se pode falar que querer armar o povo é querer um regime fascista e etc. Eu acho que não. Eu acho que a gente está num choque de ideias. Nós viemos de um governo muito à esquerda, nós entramos agora num governo muito à direita, nós precisamos equilibrar e, enquanto sociedade, definirmos o que a gente quer. O que nós queremos para o nosso Brasil? E isso tem que ser dentro da democracia. Essas escolhas precisam ser feitas com esse instrumento tão valoroso para a nossa sobrevivência enquanto sociedade. Obrigada, deputado. Foi o tempo certinho. Muito obrigada. Então, passo a palavra agora para o deputado, ex-deputado federal e professor Chico Alencar. Vivemos agora com ideias fascistas ou não? Luciana, as ideias fascistas, como eu já disse, elas estão recrudescendo em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Nós temos no poder institucional da República, o seu vértice, a extrema-direita, com ideias que lembram muito, inclusive, essa qualificação do fascismo eterno que você mencionou, do livro do Humberto Eco. Ele faz 14 tipificações no seu livrinho, a partir de uma conferência que fez, ele que cresceu, inclusive, na época do fascismo, era menino, era doutrinado para adorar o Duce. Então tem isso, o mito, o grande chefe, o Führer infalível, que emociona, tem a manifestação de desconfiança com tudo e com todos, tem a ideia da conspiração e tem a mentira também, o embuste como norma. O deputado Gurgel falou de manifestações e violências e queremos destruir a Polícia Militar, que eu não vi ontem em lugar nenhum. Houve uma ou outra rusga, pequena, até pelo que talvez Mourão e Bolsonaro esperassem. Já disseram de antemão que quem criticava o seu governo nas ruas era terrorista, viciado, vagabundo. Quer dizer, é a ideia permanente do inimigo, é o conflito constante, mesmo quando ele não existe, criando até inimigos imaginários. Isso é próprio de uma concepção neofascista, como projeto de governo, como fechamento do Supremo, desejado por muitos apoiadores do Bolsonaro, fechamento do Congresso, onde o deputado Gurgel representa a população, sobretudo da Baixada Fluminense, legítimo, foi eleito, bem votado, inclusive na Baixada. Agora, quem defende o fechamento dessas instituições quer, sim, o fascismo tupiniquim, o neofascismo, o autoritarismo. E a gente não pode aceitar isso. É inaceitável também que, por exemplo, em maio, tenham sido vendidos no varejo 1.540.000 cartuchos para o armamentismo da população. Isso desmoraliza, inclusive, as polícias institucionais. Cada cidadão uma arma. É uma ideia lá dos Estados Unidos, do Trump, que está dando em morte, violência e não em segurança.
se querem ter segurança da população, são as forças mandatadas para isso, com civilidade, diálogo, controle social. Deputado Gurgel Soares, como o professor Chico Alencar citou o senhor, né, em relação a essas afrontas que o senhor aponta aí, que os manifestantes fazem contra a polícia, eu devolvo o tempo ao senhor, então, para que o senhor comente essas falas do professor. Mais 2 minutos, por favor. Ok. Bem, nós precisamos pontuar. Eu vejo muito na fala dele, e aí respeitando o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem, né, eu acho que ninguém é senhor da razão, primeiro ponto a esclarecer. Mas, por exemplo, o STF precisa ser aperfeiçoado, não precisa... fechar o STF é um movimento que encerra a democracia, isso eu concordo. Mas que ele precisa de atualização, precisa. Nós temos lá ministros que ingressam num cargo vitalício, talvez se pensar numa forma de um mandato, talvez se pensar numa reordenação, não só do STF, do STJ também, mas dentro da democracia. Fechar o Congresso também é outra coisa que não se admite na democracia. Eu não vi, pelo menos até hoje, o presidente falar abertamente ou falar que quer que feche o Congresso. Eu vejo manifestações de algumas pessoas radicais e eu sou contra o radicalismo, seja de direita extrema, seja de esquerda extrema. O radical, ele não consegue pensar, ele não tem capacidade de pensar. Ele coloca aquilo como verdade absoluta e quer atropelar tudo e todo mundo. Então, radicalismo não leva ninguém a nada. A gente pode ver aí nos países onde há um terrorismo que é proveniente, sim, do radicalismo. Agora, eu vejo muito esse radicalismo, esse desrespeito em movimentos como esse. A fala que nos ensina isso é a fala daquele menino que diz que nós odiamos, vocês representam tudo que nós odiamos na sociedade. Então, quer dizer, ele vem pregar a paz com ódio. Quer dizer, o movimento já começa errado, ele começa deturpado. É claro que o que ele diz não condiz com aquilo que ele realmente quer atingir. Então, a gente precisa, sim, respeitar, desde que não se cometa crimes. Nós não temos direito a uma noite de crimes, como tem um filme, inclusive, que trata disso. Então, se a tua vontade, se você não concorda com aquilo, você vai cometer um crime. É o mesmo argumento que traficantes sequestram, torturam e matam policiais dentro das favelas, porque o policial é o inimigo, o policial é que está errado, quando, na verdade, o policial é só um trabalhador que prestou um concurso público tentando viver em sociedade, cumprindo o seu papel. E ele morre só por ser policial. Ele não fez nada, às vezes, aquele marginal sequestra, mata e tortura um policial somente pela sua condição de policial. Isso são coisas inadmissíveis, até mesmo para uma democracia. Isso, para mim, também é terrorismo. Então, a gente precisa, sim, ajustar todas as forças, seja de esquerda ou de direita, mas que quer o bem do Brasil. Que o ponto central é isso, quer o bem do Brasil, quer o bem da sociedade, então há possibilidade de diálogo. Quem quer algo diferente disso, infelizmente, não tem condições de diálogo. Professor Chico Alencar, então, para a gente encerrar o debate, né, com este equilíbrio, com os dois falando a mesma quantidade de tempo sobre o assunto, eu passo então a palavra uma última vez para o senhor, com 2 minutos e 30, que foi o tanto que o deputado falou agora, justamente com essa fala dele. São manifestantes, parte desses manifestantes prega a paz com ódio, como disse o deputado federal Gurgel Soares. 2 minutos e meio para o senhor, por favor. Olha, pelo que eu percebi, eu não acompanhei toda a reportagem que nos antecedeu aqui na CNN, mas a fala de que temos ódio, eles são a escória da humanidade, foi de um dos movimentos aí neointegralistas, me parece. De qualquer maneira, se for de alguém da esquerda ou do campo democrático, essa fala ela está fora de lugar e está equivocada. A gente defende a disputa de ideias, a mais vigorosa, em igualdade de condições, que tenha como estuário o processo eleitoral, livre do poder econômico, livre das fake news. É bom lembrar que a democracia no Brasil ainda é, como dizia lá atrás o Otávio Mangabeira, uma plantinha tenra, frágil. A nossa cultura democrática ainda é muito pequena. E em todas as instituições, seja nas Forças Armadas, nas polícias, muitas vezes nas universidades, a expressão de autoritarismo, de mandonismo. No parlamento, de certa forma, o deputado Gurgel deve estar percebendo isso, tem uma espécie de ditadura dos líderes ali. Os partidos não são organizações como deviam ser, de debate horizontal, de ausculta às bases. A gente tem deficiência nos partidos, tem deficiência
inclusive na nossa justiça, tem juiz que é parcial e muito poderoso, autocrata, tem o Supremo, que aí nós concordamos, acho que não há um ponto de concordância plena. Tem que ter mandato para juiz do Supremo, como em muitos países, 10, 12, 15 anos no máximo, para eles não se perpetuarem lá. Então a gente vive um momento em que tem que radicalizar a democracia. E a palavra de ordem ontem, na manifestação do movimento negro aqui no meu Rio de Janeiro, no nosso Rio de Janeiro, na manifestação aí em Brasília, na manifestação muito grande em São Paulo, foi, primeiro, cuidado sanitário, para que as pessoas não fossem agentes de contaminação. O movimento de rua, nesse momento, é sempre preocupante. Os bolsonaristas estão na rua desde sempre, sem cuidado nenhum, com o péssimo exemplo do presidente que monta num cavalo à la Benito Mussolini e vai sempre sem máscara, e não só nas manifestações. Então, esses cuidados existem e essa busca da disputa legítima de ideias tem que se consolidar. Sair no sopapo, ou bala, ou tiro, não resolve. A gente procura que a polícia se repense, porque normalmente as grandes vítimas, está aí o João Pedro, está aí a Ágata e tantos outros, são pobres, negros e que ficam no meio de um tiroteio insano. Padronização, protocolo, jeito de abordar e pensar, inclusive, uma nova política de drogas, como pede Obama, Fernando Henrique, não é coisa da esquerda, não. Só a violência não resolve. Professor, muito obrigado. Deputado federal Gurgel Soares e ex-deputado federal, historiador e professor Chico Alencar, obrigado por este debate aqui, né? Hashtag Visão do Poder para você que acompanha, sempre pode comentar, encaminhar perguntas que a gente acompanha aqui também. O professor já está até saindo ali. Levantando. Tem mais compromissos, é assim, nessa época de pandemia. Obrigado.